Olá, amigos. Estamos de volta aqui com mais um encontro. Eu sou Luiz Antoniassi e trago hoje meu grande amigo e companheiro de caminhada, Diego Costa, e também a minha mulher, amiga e companheira de mais de 30 anos, Carla Antoniassi, minha amada esposa, para a gente falar sobre alguns assuntos do propósito e dessa caminhada de fé rumo à maturidade, tema que nós estamos já nesse segundo episódio. E antes de começarmos, gostaria que vocês se apresentassem. Eu já os apresentei, mas gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Pastora Carla tem mais primazia que eu. Pode iniciar, pastor. Eu sou a Carla Antoniassi, né, pastora da Igreja Apostólica IADA. Como você já falou, né? Nós caminhamos juntos nesse propósito de fé. Também sou terapeuta familiar. Trabalho também nessa demanda, ajudando pessoas, edificando vidas. Sou mãe do Jonathan e do Juan. Estamos nessa caminhada. Eu sou o Diego, sou pastor auxiliar na igreja do pastor Luiz. Estamos na caminhada desde 2010 e Deus tem nos ajudado bastante nesse momento. Sou conhecido também como guitarrista da igreja e Deus é fiel. Guitarrista, líder de louvor, compositor, arranjador, escritor, poeta. Você sabia que o Diego é poeta? Sim. Um grande poeta, né? Hoje ele fez uma poesia, né, dentro do carro. É verdade, né? Dentro desse propósito. E uma poesia que vai ecoar por muito, muito tempo, né? Ele captou a verdade dentro daquela verdade, né? Exatamente. Se os irmãos quiserem conferir, estará nesse futuro livro, Propósito. Propósito. Então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns personagens, mas o personagem principal dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, é um profeta de personalidade ímpar, né? Todos têm a sua particularidade, sua forma, o seu jeito, mas o profeta que nós vamos abordar hoje é o profeta Eliseu. E eu quero chamar a atenção para uma cena. Para isso eu gostaria de ler um versículo, né? Que se encontra lá nas páginas do nosso livro, que retrata bem o que a gente vai falar hoje, né? E aconteceu que, enquanto um deles derrubava o tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: "Ai, meu Deus!" O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: "Onde caiu?" O machado era emprestado. Onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: "Pegue-o." O homem estendeu a mão e o pegou. Esse é um versículo lá de 2 Reis 6, versículos 5 e 7. E a história aqui é que os discípulos de Eliseu decidiram que a casa estava apertada, que a casa precisava de espaço. Então, eles, sentindo a necessidade, eles disseram ao profeta: "Temos que alargar as paredes." O profeta, de imediato, concordou. Então, decidiram: vamos cortar troncos. Ao sair, convidaram o profeta para participar. Lá, cortando os troncos, um deles deixa o machado cair na água e entra em desespero. Ai, meu Deus! O machado era emprestado. Aí tem todo esse enredo, toda essa história, mas eu quero me atentar a essa cena nesse momento. Qual a impressão que você tem, Diego, dentro desse propósito de alargar os espaços, de alargar as paredes, de ampliar a casa do profeta? Como que você vê essa história? Provavelmente o espaço estava ficando pequeno, né? Como até o senhor aborda no livro.
E eu gosto de um ponto muito bacana que o senhor ressalta, é que apenas os discípulos veem a pequenez do lugar. O profeta não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com outras coisas. E sempre nas igrejas, quem está preocupado com a cadeira acolchoada, com ar-condicionado, são sempre os membros, né? Não o pastor. O pastor está preocupado com a palavra de Deus. Mas eu vejo um propósito no empenho deles de querer expandir as suas tendas, alargar as suas tendas. Isso eu acho bacana, porque nós precisamos alargar as nossas fronteiras mesmo, para a gente querer um propósito significativo, para a gente andar na caminhada com Deus. E o propósito deles era trazer mais profetas, trazer mais pessoas para ouvir da palavra de Deus. E eu acho isso muito pertinente nos nossos dias. A gente aumentar as nossas tendas, aumentar o nosso tamanho para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é um canal para que mais pessoas ouçam das maravilhas que Jesus tem feito. O livro que o senhor está produzindo é um canal de bênção para as pessoas lerem o que Deus tem feito por meio do seu ministério, que as pessoas possam ouvir o que Jesus tem trabalhado na sua vida. Isso eu vejo como um alargar de fronteiras. É um passo na direção da fé e da maturidade. E a importância de chamar o profeta para participar? Você traz aí que, às vezes, são os membros, são os seguidores, são os discípulos, né, que sentem a necessidade de conforto, de um ambiente amplo, um ambiente, além de amplo, aconchegante, climatizado, com boa acústica, bom som, boa música. Claro, a gente, como seres humanos, gostamos de coisas boas, né? Mas ao detectar isso, eles saem para essa caminhada para cortar as madeiras, né, para ampliar o espaço, eles vão atrás desse material, mas sentindo a necessidade de ampliar os espaços, antes de tomar qualquer decisão, eles vão e consultam o profeta. Olha, de fato o lugar é apertado, né? Essa é a fala, apertado. Sim. Né? Então, eles comunicam, pede a permissão, o profeta dá a permissão, no texto é bem claro isso, o profeta pode ir, pode ampliar, né, depois da consulta, mas eles convidam o profeta a participar, a ir para essa caminhada. Né? Será que muitas vezes hoje, né, observando os discipulados hoje, os discípulos, muitas vezes os profetas estão longe dos discípulos, dos auxiliares, dos cooperadores, do pessoal que trabalha em toda a estrutura, seja desde estacionamento ou de recepção antes do estacionamento até a finalização da reunião, do culto da igreja ou do encontro em si, dependendo do tamanho da congregação. Às vezes o profeta ou ele não está tomando conhecimento, ou ele não está participando, ele nem conhece mais os seus discípulos, né, dentro desse discipulado. A importância dessa chamada, como que é para você? E se você se sente chamado e acolhido a participar dessa construção enquanto seguidor desse profeta? Sim. Eu vejo que havia uma intimidade entre eles. Porque você só conversa de assuntos desse tipo se você tem algum relacionamento. Então, eles viram que o espaço estava pequeno e eles falaram com o profeta. Isso eu vejo que existia comunicação, existia diálogo. E até uma pessoa chegou em mim esses dias falando assim que... porque às vezes o pastor prega e eu tenho dúvida e às vezes eu fico com essa dúvida para sempre, porque eu não tenho acesso ao meu pastor. Aí eu falei para ele, mas se você está numa igreja em que você não pode tirar sua dúvida com o seu pastor, verifique se é uma igreja bíblica mesmo, porque o seu pastor tem que ser acessível para retirar essas dúvidas, como os discípulos do profeta tiveram com Eliseu. O espaço está pequeno, vamos largar, o que o senhor acha? Vai lá. Então isso eu acho muito bacana e positivo para o nosso crescimento. Por exemplo, se eu tenho algumas dúvidas, o senhor como sacerdote, eu tenho acesso à sua amizade e eu posso te consultar, eu posso depositar minha dúvida
e falar, pastor, o que o senhor acha disso? E não foram poucas vezes que a gente fez isso. Pastor, Mas, está Diego, acontecendo isso? deixa eu te cortar pensando em algo interessante nessa sua fala. É ser acessível ao pastor. Nós estamos vivendo uma realidade de igrejas grandes. E é bacana esse contexto quando nós pensamos, né? Eliseu, os discípulos, não quiseram fazer nada sozinho. Não existe só um pastor, só uma fonte também. Nós poderíamos, acho que, pensar nisso, você não acha? Nesse sentido, você está dentro da dizendo a nossa respeito igreja, da organização das mega churches, né, das grandes igrejas. não precisa ser tão grande assim. Mas as igrejas, elas hoje, a grande maioria, trabalha com os modelos celulares, né? Seja um modelo mais pentecostal ou um modelo mais acometido, né, mais moderado. Então, muitas células, muitas cordas, muitos grupos pequenos. E criou, justamente para responder essa carência, essa demanda, os líderes de célula, né, ou pastores de área, pastores de região, pastores de distritos, auxiliares pastores também. auxiliares. Mas nesse sentido, talvez a gente não traz ainda aquele estigma, Carla, de o pastorzão, o super-homem, né, como tinha um amigo, lembra daquele amigo que sempre ele estendia a mão e fazia aquela brincadeira com a mão, o Hadouken, né? O detentor do poder, da magia, da unção super poderosa. Imitando os cultos do Benihim, né? Será que não é isso, né? A carência que o Diego está dizendo? Não, eu acredito nisso, mas eu falo que não existe só uma fonte para tirar a dúvida. Porque dentro da igreja nós temos pessoas com maturidade, que já fez uma caminhada para a maturidade, que poderia auxiliar. O que não pode acontecer, eu não estou dizendo que é certo a pessoa não ter acesso ao pastor. Né? A gente não vai entrar nessa demanda. Mas eu falo que existe dentro das comunidades, pelo menos dentro da nossa, pessoas com mais maturidade. Nós temos pastores auxiliares capazes. Porque eu gosto muito de uma frase, eu não lembro agora, quem escreveu, até comentei essa frase no culto domingo. Que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer, porque não é grande. Porque às vezes se o pastor sênior, aquele que está ali na frente da obra, da igreja, ele fizer sozinho, ele não vai fazer uma obra grande. Foi o caso de Eliseu. Se ele falar assim, não, fica aí quietinho, eu vou lá cortar a madeira, eu vou fazer a casa, eu vou fazer tudo que vocês precisam. Ele poderia fazer? Na minha visão, ele poderia. Só que ia esgotar todas as forças dele e o tempo ia demorar muito mais. Deu para entender a minha colocação? Não, entendi que junto eles foram mais longe, né? Sim. Sim, mas você entende que ainda a gente tem essa questão? Vale a pena até ressaltar isso, e faz parte do propósito e talvez deve ser a angústia de muitos membros e talvez uma percepção não tão observada dos líderes, dos pastores, porque às vezes estão envolvidos em tantas coisas, né? A maioria dos pastores hoje eles são relações públicas, são showmen, são promotores de eventos e aqui não é uma questão vulgar ou de diminuir. Talvez a necessidade de cada instituição obriga o líder a ser multifaces, né? Ou ser uma pessoa com várias atividades, porque as expectativas dos membros são as mais diversas. Mas será que essa angústia que o Diego traz, Carla, não será devido à questão de um membro, por mais que ele tenha ali 10, 15, 20 pastores auxiliares, ele quer aquela figura que comanda, aquela figura que está à frente. Eu não quero ter acesso a esse, eu quero ter acesso àquele. E numa igreja acima de 100 membros já começa a ficar um pouco complicado. Acima de 1.000 membros, sim, quase impossível. Mais do que isso, às vezes surge aquela frase antiga, né? Nós que somos mais antigos, são as panelinhas do pastor, né? Aquele grupinho que tem acesso ao pastor, mas que talvez, porque está ali trabalhando diretamente na assessoria, ou no louvor, ou em alguma direção, né, no corpo administrativo, que tem um acesso mais direto. E o pastor ele fala geral
para o público, ele fala geral para todo mundo. Eu estou dizendo isso, eu ainda, e ainda não é que desejo parar, eu tenho muito acesso aos membros, tanto no início quanto no final dos cultos, né? E acesso durante a semana. Mesmo assim, ainda não são poucos os que demonstram carência. Olha, o pastor não me deu a devida atenção. Né? Me lembro que um dia desse eu orei por uma pessoa, a pessoa alcançou a graça, mas depois vocalizou para um ente querido que o pastor orou, recebeu a cura, mas o pastor não deu muita atenção. Aí eu parei e perguntei, mas que atenção, né? A atenção que a pessoa queria é que, além de orar, eu conversasse com ela, eu investisse um tempo ali de qualidade com ela. Porém, quando você lembra do momento, da cena e da fila, havia várias pessoas, né? Então, não é aquela coisa a toque de caixa ou corrida. A gente só tem que tomar cuidado, pastor, com pastoreio e dependência emocional. Sim. Eu pensei exatamente e é justamente sobre Porque, isso, assim, né? como a gente vê no texto aqui, a gente está vendo uma questão de honra. Sim. Tá? Mas tem pessoas hoje que, como a gente está debatendo aqui, discutindo, que não tem acesso ao pastor. Por exemplo, quando eu estava no seminário, em 2015, a gente estava tendo um momento de discipulado lá e o pastor de lá falou assim, talvez você nem converse com seu pastor, não tem relacionamento. Para mim, isso era nebuloso, porque eu sempre tive contato com vocês. Eu sempre tirei minhas dúvidas com vocês. Mas para a realidade daquela igreja grande, tinha pessoas que não conheciam o pastor sênior daquela igreja, não tinha diálogo. Era só um momento no culto, tchau, beleza. E aí hoje, tem pessoas que são tão dependentes emocionais do líder dessa congregação que elas não dormem se o pastor não fizer uma ligação, não fizer uma oração, o dia não desenvolve, não consegue produzir nada se não houver uma oração, um diálogo, um café. Sim. Isso eu acho temeroso. Você lembra uma vez, num dos treinamentos, se eu não me engano, logo que nós começamos os treinamentos da Igreja em Célula, lá em Florianópolis, que um dos pastores que estava lá fazendo o treinamento, ele contou algo que aconteceu com ele dentro do supermercado. Não sei se você vai lembrar disso. Ele estava dentro do supermercado, Diego, grande, uma mulher aproximou dele, assim, bem feliz, falou, pastor, tudo bem com o senhor? Ele prontamente, sim, estou bem, mas ele não sabia quem era a mulher. E a mulher sabia quem era ele. Ele falou assim, o senhor não me conhece, mas eu sou da sua igreja. Eu sou membro da sua igreja. Eu participo da região tal. Aí colocou. E assim, tudo bem. Ele abraçou aquela mulher e falou, nossa, que prazer ter você aqui. Que bom te conhecer aqui. Ele conheceu a mulher dentro do mercado. E estava tudo bem. A mulher, ela tinha pastoreio. Ela tinha uma igreja. Ela tinha uma comunidade. Ela estava bem. Até onde nós entendemos ali, ela tinha as necessidades espirituais dela suprida. E não tinha sido pastor sênior. Então, assim, eu acho bem bacana isso que você colocou a respeito de a dependência emocional. Acho que você vai lembrar também uma vez, uma pessoa chegou em mim, foi em você. Você falou assim, ela chegou para você e falou, a pastora não está aí? Porque se eu não conversar com ela, a minha semana não vai bem. A gente tinha a palavra discipulado na época. Você lembra disso? Eu lembro. Não foram poucas vezes que eu estava orando por uma pessoa, a pessoa parou, olhou para mim e falou assim, não, mas eu não quero a sua oração porque você sabe, você é um café pequeno. Eu quero a oração do pastor. Acho que é uma expressão tão pequena que não... Pequena. E triste, né? Porque é a falta de reconhecimento. Mas quando você traz aí essa fala que a Carla trouxe aqui a respeito desse evento, né? É que talvez, se a gente der maturidade, se a gente dá a responsabilidade, né? Como Eliseu deu quando ele foi consultado. Tudo bem, vocês vieram que me consultar, vai lá.
Você sentir a necessidade, alargue, amplie, quantas vezes for necessário. Nós estamos falando de um contexto de um profeta com os seus mentorandos, né, com os seus mestrando, aqueles que estavam ali estudando para serem profetas, sacerdotes ou outros afins. Mas esse nível de maturidade, talvez muitos líderes não querem que a igreja receba porque fica fora do controle, né? Exatamente. Então, talvez o medo de perder o controle. Esquecendo que quando a gente tem um propósito, e propósito aqui vale salientar, né? Até no nosso encontro anterior, aqui estava o grande amigo Luiz Carlos Cruz, a gente conversando, eu fiz uma pergunta para ele, né? Sobre plano e propósito. E a pergunta foi, isso é plano ou é um propósito? Às vezes, a pessoa vai lá consultar, né, a origem da palavra, né, e tanto no hebraico quanto no latim, o significado da palavra, eles são sinônimos. Porém, no contexto bíblico lá de Provérbios 19, 21, né, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. O autor ali, o sábio Salomão, ele está dizendo sobre os planos nossos, na nossa humanidade, no nosso intelecto, nós somos cheios de planos. Aquilo que nós queremos. O que nós queremos, o que nós desejamos. São propósitos também, né? Mas são propósitos nossos, são coisas nossas que muitas vezes divergem do propósito do Senhor, né? E esse propósito do Senhor é uma coisa já estática, está lá. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13, 8. Né? Então o propósito está lá. Desde quando ele projetou até o Apocalipse, isso está lá, é uma história que já está contada. Esse é o começo e esse é o fim. Você já sabe, o começo, o meio e o fim. A sua vida você já entende, você nasceu. Um dia você vai morrer. Se o Senhor não voltar e você não for arrebatado, a desculpa da morte, o plano da morte para um propósito que é a morte, vai acontecer de qualquer forma. Você pode, às vezes, achar que está adiando, acrescentando, diminuindo, que é uma pergunta lá do versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, né? Porque andeis ansiosos com o vosso amanhã, você vai poder acrescentar ali 1 hora no curso da sua vida. Então, quando a gente fala de planos aí, a gente está falando de coisas nossas, né? Dos nossos propósitos muitos. Às vezes a gente começa um ciclo, termina um ciclo, aquele propósito se fecha. Por exemplo, quando eu lançar esse livro, o propósito de construir o livro, de construir a história, o layout, formatação e tudo mais, né? Edição, e a publicadora, que é a parceira Laudari, a gente vai cumprir um propósito e terminar um ciclo, começa outro ciclo, que é difundir, que é lançar esse livro aí para que todos tomem conhecimento do que estão contendo nessas páginas, né? E nós procuramos não trazer mais do mesmo, mas dar um propósito, um curso. E esses planos, eles geralmente estão ligados aí à nossa vontade. E talvez essa pessoa, esse membro, essa mulher, né? E ela tem um nível de maturidade. Ela foi ensinada a essa maturidade. Totalmente contrário àquele colega que talvez nunca teve. Às vezes ele é até uma pessoa que trabalha intensamente na igreja, ele participa de grupos de reuniões administrativas, ele tem lá um pastoreio, uma liderança, mas o famoso líder, o chefe, o geral, às vezes nunca participou de uma reunião, a não ser de forma, né, integral, com todos os líderes, sem a pessoalidade. E nós buscamos isso, pessoalidade, né? Nós queremos essa pessoalidade, porque às vezes a gente tem essa abertura, essa carência pessoal e funcional também, funcionamos assim. Essa cena na beira do rio, né, que traz essa discussão, o machado era emprestado. Talvez por falta de familiaridade com o machado, ou de testar o machado, ou por não ser uma coisa que se pratica o tempo todo, construir
e ampliar os espaços, seja da casa, do templo, do conhecimento, da moral, da ética, dos costumes, né? Poderia ter se verificado se o machado estava bem encunhado, o que deixa bem claro que não, por falta de maturidade ou de experiência. Lança o machado cai na água, vem o desespero. Ai, meu Deus, quantas vezes a gente repete isso? Quantas vezes você já repetiu isso frente a uma queda de machado ou uma experiência? Trilhão de vezes. Muitas vezes? Com certeza. Eu acredito, né? Imagina, eu sou uma pessoa um pouco temperamental, né? Um pouco difícil. É um pouco difícil. Só um pouquinho. Reconhecidamente, eu sou maduro para reconhecer, né? Só um pouquinho. E por mais que eu pareça um pouco carismático, eu sou uma pessoa muito fechada, muito, às vezes introspectiva, às vezes não, né? Às vezes pensativa. Durante essa caminhada, né? Nós estamos casados e constantemente juntos há quase 29 anos. Daqui 4 meses, 29 anos. Né? Pouco mais de 4 meses. 29 anos, 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, 8 meses de namoro, 1 ano de noivado, lembro bem. 1 ano de namoro e 8 meses de noivado. Invertido, você tá vendo? Hoje eu vou prestar contas. Quantos dias e horas? E talvez poderia até invocar aqui, né, o texto, suportai-vos uns aos outros em amor. O amor tem que estar presente. Mas entre o período que nos conhecemos, né, no início dos anos 90 e o casamento, nós tivemos aí uma convivência de uns 3 anos, 4 anos. Né? E quando eu te pergunto, quantas vezes você já viu o machado cair na água e ter que apelar? Ai, meu Deus, e às vezes faltar para quem ir pedir ajuda. Porque é até fácil falar, ai, meu Deus, mas para quem que nós vamos comunicar que o machado era emprestado e caiu na água? Exatamente. É uma pergunta? É uma pergunta. A gente fala isso constantemente, né? Porque na caminhada de fé, na caminhada da maturidade, isso acontece por vários motivos, né? De repente, essa ferramenta cai. E o pastoreio, muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes, com quem socorrer, pedir ajuda. Não foi o caso dos discípulos, porque eles tinham. Eles respiraram fundo, se apavorou um pouco, mas ele tinha onde pedir ajuda. Eu estou falando humanamente, falando que muitas vezes nós, né, como líderes sênior, a gente não tem, deveríamos ter mais. Eu acho que todo mundo tinha que ter um respaldo, alguém para prestar conta, para pedir ajuda. Foi igual o pastor Luiz Cruz semana passada disse, que não pode caminhar sozinho, né? Sim. O Tuta, né, o diretor, dono da Jovem Pan, da rede de rádio Jovem Pan, ele escreveu um livro chamado Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Mas eu não sei se não foi ele que escreveu essa frase que eu falei. Provavelmente. Não sei. O reconhecer que fazer sucesso sozinho, o sucesso é até prazeroso no momento, mas depois com quem você vai compartilhar? Não, mas eu não estou nem falando de sucesso, estou falando de compartilhar. Vamos pegar, né, essa metáfora assim das quedas, de perder algo, de repente não... De enxergar onde caiu. Não perceber foi, onde caiu. Eu estava fazendo algo e de repente não deu tão certo como eu esperava. Então, assim, dentro do pastoreio, eu vejo que nós temos em quem socorrer, mas não é um grupo muito grande. Uhum. São poucos aqueles que nós podemos pedir ajuda, que nós podemos ir até será que eles. não é aquela questão, Carla, que às vezes a gente não procura alguém porque a gente não quer informar onde caiu? Qual foi o motivo da queda? Exatamente. O porquê caiu. Eu citei aqui uma possibilidade. Essa possibilidade de o machado não ter sido encunhado, de o machado não ter sido observado. Eu pego algo emprestado, aí um dom de Deus, uma informação, né, uma coisa que a gente
tem que ter bem clara sempre quando a gente vai escrever alguma coisa ou falar sobre alguém, dar a devida referência, a devida honra, né, pelo intelecto daquela pessoa, por ela ter produzido aquele conhecimento. Mas nós temos aqui essa questão, muitas vezes a gente não quer informar onde caiu. Então a gente se restringe de contar para o pastor da região, para o pastor da célula, para o líder, para o meu companheiro, para o meu discipulador, né, para o meu mentor, porque aquilo vai me diminuir, vai me enfraquecer, ou a pessoa vai ter uma impressão errada, sabendo que todos nós temos algumas dificuldades. E dificuldades como? Nós somos humanos. Né? Se nós não vivermos na nossa cultura diária, estávamos conversando sobre isso ontem, eu e você, falando sobre a questão cultural, né? Se eu sou cristão, se eu sou evangélico, se eu sou protestante, se eu sou católico, se eu professo qualquer religião, seja ela de matriz africana, seja ela de filosofias, seja ela de meditações, seja ela de práticas, seja qual for, quando eu não mergulho naquela cultura, eu fico suscetível a culturas. Então, se eu vivo o tempo todo na integralidade da fé da igreja, eu passo a ter uma comunhão com aquele discurso. Eu passo a viver aquela história. Os nossos colegas que são donos desta sala, eles vivem isso todos os dias, nas suas várias demandas de filmagem e produção. Por quê? Porque a cultura deles é a imagem, é o discurso, é o foco, é o áudio, eles preparam isso, é a intensidade da luz, a tonalidade de luz e tudo mais. Então, nós estamos aqui produzindo e eles estão produzindo. É a cultura deles. A nossa cultura, enquanto pastores, nós vivemos o quê? A demanda da ovelha. Por quê? Porque o nosso cuidado é com a ovelha. Nesse sentido, quando há o reconhecimento, o machado caiu na água, ai meu Deus, imediatamente ele vai ao profeta. Aí o profeta faz uma pergunta que é crucial e muitas vezes os sacerdotes, os pastores, por não querer ter uma atividade ali ou se comprometer, não devolve a pergunta. É a pergunta que o profeta faz. Onde você deixou cair? Ó, presta atenção. Onde caiu? Onde você deixou cair? Onde é que você olhou torto fora do casamento? Onde é que você olhou e cobiçou um patrimônio que não é para você? Onde é que você olhou e cobiçou uma cultura filosófica que não é para você? Sim. Nesse sentido, o que vocês acham desse compartilhamento? Na experiência de vocês como pastores, como líderes, né, ou como terapeuta, você como... né, um acadêmico, estudioso das letras, é formado em letra, professor de teologia, né? Como que é para você fazer ou receber essa pergunta? O primeiro de tudo é o ser humano reconhecer que erra. Porque você reconhecer que você errou, que caiu, é pesado demais. Às vezes a pessoa não quer ter essa humildade de olhar para si e para Deus e falar, eu preciso de mudança, eu preciso ser transformado. Aí com o coração de pedra o orgulho aumenta e a possibilidade de cura fica estancada. Então, como o discípulo do profeta fez aqui, nós precisamos apontar o lugar onde a gente caiu e falar, tá lá. O profeta pergunta, aonde caiu? Ali eu caí. E muitas vezes a gente fica com o coração fechado. E isso não proporciona melhoramento, não proporciona a palavra de Deus florescer dentro dos nossos corações, não permite a cura, não permite a maturidade. Porque a gente não quer falar onde a gente caiu por vergonha. Medo. O que o outro vai pensar, mas a gente não pode estar preocupado com o que o outro vai pensar, mas sim o nosso relacionamento diante de Deus. As coisas que estão aqui hoje, elas vão passar, mas e o nosso relacionamento diante do Senhor? Será que essa queda vai passar despercebida diante dos olhos maravilhosos de Jesus? Porque nós podemos mentir uns aos outros aqui. Inventar histórias. Eu tô assim porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquele outro, e culpar 300 milhões de pessoas. Mas e chegar
a direção que esse cidadão chegou e falou, eu caí ali, ó, tá ali onde o machado caiu. É aí onde há cura, aí onde há mudança. Eu fico pensando, até na terça-feira eu estava na aula no Instituto Teológico lá da igreja e eu falei algo, e eu venho falando isso nos grupos que eu trabalho, tanto com as mulheres lá na igreja, quanto nas terapias de grupo, sobre o julgamento. Muitas vezes a gente não fala porque nós temos muito medo do julgamento. Primeiro do nosso, que nós nos julgamos, como se nós fôssemos os únicos pecadores da terra. O meu pecado não pode ser perdoado. E depois nós temos medo do julgamento das pessoas. O que eles vão pensar de mim? Porque eles são líderes, são pastores. Ou o que os membros, como eu, ou as pessoas que estão, né, no meu nível espiritual, ali no meu grupo, vão pensar. Então, eu acho que o julgamento, ele nos impede de sermos curados, tratados. Primeiro, como eu já falei, o nosso julgamento, a gente se julga demais, como se não fôssemos merecedores, e depois o julgamento das pessoas. Então, muitas vezes, quando nos é perguntado onde você caiu, a gente não faz igual o discípulo fez, a gente se cala fingindo que não caiu. Será que não é uma questão de consciência? Né? Pode ser. A consciência aqui, ela tem um papel. Eu acho que existe vários fatores. Vários fatores. Era emprestado. A ferramenta era emprestada. A ferramenta emprestada, talvez, eu enxergo os dons, o conhecimento, a vida, né? Os elementos como escolhemos viver, tudo que aquilo, as ferramentas para a vida, né? Às vezes a gente para diante de um problema e a única ferramenta que a gente tem é o martelo, né? Então, se a gente só tem martelo, todo problema é prego. Em uma entrevista de um médico renomado, né, Lair Ribeiro, lá no 1995, 96, se não me falha a memória, quando ele fala sobre paradigma, ele fala justamente isso, que para quem só tem o martelo como ferramenta, todo problema é prego. Então, será que a gente não quer tratar todos os problemas como se fosse um mesmo problema? Da mesma forma. E nesse sentido, reconhecer que era emprestado, quantos de nós, você já emprestou alguma coisa que a pessoa nunca devolveu, não deu satisfação, ou quando você foi perguntar, não, você não emprestou para mim, ou até diz, né? Meus livros. Perdi seus livros. Acho que é o mal de todos, né? Nós que somos estudiosos sempre. Eu sempre, quando uma pessoa vem me pedir um livro, né, eu indico, eu até faço uma sinopse do livro, falo algo para instigá-la, mas eu oriento a comprar. Porque nós temos, por cultura do nosso país, as pessoas não comprar livro. Ou tentar pegar PDFs, né, ainda que esteja disponível, ou tentar arrumar outros subterfúgios. E, às vezes, quando compra, é só mais um para empoeirar na prateleira. Quando eu tenho duas condutas. Ou eu falo para a pessoa comprar, ou eu vou lá. Às vezes eu tenho dois, eu já dou um. Você já apresentei. Não ficar com o meu coração na expectativa de receber. Então, de e às volta. vezes isso não gera na pessoa uma cultura do coitadismo de sempre receber? Depende, né? Para quem que você vai emprestar ou para quem você vai dar, né? Tem pessoas assim, pastor, que você aponta o caminho do conhecimento e ela vai ir atrás, vai em busca dessa maturidade. Nossa, Agora tem outras pessoas que não. Pessoas que... Então, você imagina... Isso a gente vê muito Trazer no pra Instituto trás. Teológico. Sim. Gente, tem pessoas que é fantástico dar aula. Você está dando aula, a pessoa instiga, ela pergunta, ela fala, onde você tirou isso? Me indica um livro. Bom, eu sou apaixonada em dar aula, porque quando há essa sede, você vê que a pessoa ela tem o desejo de maturidade, de crescer. Inclusive, terça-feira, eu estava dando aula lá no Instituto Teológico, e nós temos a aula presencial e a aula gravada. E esse mês, as aulas gravadas foi um conteúdo que eu gravei. E a pessoa, Diego, Vivência Cristã, chegou assim, eu não acredito naquelas aulas que você gravou. Eu falei, meu Deus, devo ter falado alguma coisa errada, né? Ela falou assim, eu estou estarrecida, eu estou assim em choque. Eu falei, como assim você está em choque?
Porque uma cristã que vem, né, de um outro local, de uma outra denominação, antiga de cristianismo, e ela falou, eu não sabia o que era jejum. E lá você explica o que é jejum. Eu até hoje, gente, eu achei fantástico ela confessar isso. Eu achei que jejum era barganha. Eu jejuo para Deus me dar isso. Ó Deus, eu vou jejuar, vou ficar sem comer carne um mês. E aí ela até brincou assim, porque eu quero um namorado. Porque eu quero um carro. Ela falou, não sabia que jejum não é para isso. Aí eu comecei a dar risada. Ela falou assim, como que essas aulas fizeram diferença? Então eu acho que E nessa o questão processo de de vivência, maturidade. né, é uma experiência também, porque às vezes as pessoas acham que o conhecimento ele não requer um esmero, ele não requer uma maturidade, né? Você é especialista em teologia pela Universidade Estácio de São Paulo, né? Além de outras formações e graduações e especializações. A gente busca o conhecimento, né? Eu estou mergulhado aí em vários cursos e também vivendo essa cultura da neuropsicologia. Porém, quando a gente fala de vivência cristã, e a gente vai colocar isso, nessa última aula que eu dei lá no nosso Instituto Teológico, eu cheguei, você estava terminando a aula e havia lá um debate. Por que as manifestações do poder de Deus, né? E aqui nós temos nesse texto um milagre, né? Um ferro flutuando, um machado flutuando. Você foi lá e disse, ó, tá aqui, então vamos... Porque o primeiro passo para o milagre é identificar o problema, a necessidade. A necessidade era retomar o machado perdido para devolver para o dono após a obra. É o que nós vamos fazer quando concluímos a nossa passagem nessa terra. Sim. Mas o debate ali era a manifestação do poder de Deus, as curas, os milagres, né? E eu me senti incomodado porque tal arguição, tal perguntação levou à necessidade de uma demonstração do poder de Deus. Então, ao retomar a palavra, a aula era sobre psicologia pastoral, né? E após a introdutória, eu chamei um dos participantes e pedi para ele algo simples, mas que era impossível dele fazer, devido às suas questões. Limitações físicas. Limitações físicas. Eu pedi para ele, olha, toque os pés, sem dobrar o joelho. Ao encurvar o corpo, as mãos não chegou nem à altura do joelho. Tem certeza? Ai, meu Deus. Tem certeza que você não consegue mais? Não. Devido a várias coisas, não conseguia. Olha para mim. Agora, toque os pés. Ele abaixou e tocou os pés. Levantou todo assustado, emocionado. Agora se curva e coloca as mãos no chão. Isso parece uma coisa simples. Mas qual que era o intuito ali? Uma filosofia, uma psicologia humana? Não. É fazer os pretensos pastores, obreiros, a entender que a ousadia está na palavra. Desde a comunicação deste servo, desse discípulo, ao seu superior, ao seu profeta. Olha, o machado era emprestado, caiu na água, caiu ali. Ele responder qual era a necessidade para o profeta, e o profeta vai lá e reforça o porquê eles estão ali alargando a casa. Nós temos aí um episódio, uma cena tremenda do grande Naamã, né? Um líder do exército do rei da Síria. Ele toma carta devido à sua necessidade, à sua lepra, e ele parte para Israel, e às vezes a gente tem essa construção mental de que o profeta é aquele que tem o carrão, é aquele que tem a roupa de marca, de qualidade, que tem um vislumbre, que quando Naamã
chega em Israel, ele vai direto ao rei. Ó. É titularidade, é porque ele é o rei, porque ele é o monarca, porque ele se veste como monarca, tem cara de monarca. E para a cultura de Naamã, quem tem o poder para curar, quem tem o poder para dar desígnios, propósitos, quem tem maturidade suficiente, é o seu rei, o seu imperador. Então ele procura um imperador. E às vezes, eu penso assim, às vezes o pastor da célula, o líder da célula, ou um irmão dentro da comunidade de célula, ele tem esse poder. A ferramenta ali, o machado dele, é o dom que foi emprestado, a autoridade de reivindicar a palavra, no meu ver. Mas o Naamã vai direto ao rei. O rei entra em desespero, porque às vezes, quantos de nós, né, recebe uma pessoa, a pessoa chega lá com um câncer, chega lá com uma patologia mental ou com uma patologia espiritual, chega lá com uma necessidade de uma cura miraculosa, milagrosa, e você fala, e agora? E agora? Entra em desespero, o rei ele vai rasgar a veste, ele vai entrar em pânico. Aí, quando ele conta a história, o Naamã conta a história, eles mandam ele para Eliseu. Eliseu já nem reconhece. Eliseu não está preocupado com a titularidade de Naamã. Nós vemos aí duas pessoas preocupadas com o título. Um, que está recebendo um capitão, que está recebendo um alto oficial de um governo conquistador, sabidamente conquistador e voraz, que era o rei da Síria, que está recebendo esse com presentes caríssimos, prata, ouro, vestidos de linho, né? E ele tem a preocupação de que está sendo armado uma estratégia de ocupação. Porque, às vezes, quando a gente está liderando uma igreja e a gente está preocupado só com a fama, preocupado só com a titularidade, preocupado com o reconhecimento, com o vislumbre, a visualização, os likes, a gente fica muito preocupado com o que vão pensar da gente ou o que está sendo armado contra a gente. Quando, na realidade, o Naamã só foi buscar uma cura. Exatamente. Mas ele foi buscar a cura cheio dos apetrechos formais. Até então, o que ele tinha, né? É o que ele tinha, de cultura. Mas lembra da questão da cultura? Às vezes a gente não está prestando atenção na contracultura. E aí ele vai, agora, para a casa do profeta, que é uma autoridade talvez muito mais ilibada, muito mais reconhecida do que o próprio rei. E ele nem é recebido. Ele nem é tomado conhecimento da sua titularidade, da sua riqueza, do que ele leva de presente. Geazi, ele vai lá e conta até aí fora uma comitiva, a coisa está estranha. Vai lá, Geazi, qual que é a demanda? A demanda é tal. Então vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes e você será curado. Por uma cultura de luxo, por uma cultura de olhar, o Naamã fala, mas espera aí, tem rios mais limpos. Por que eu vou nesse rio? Talvez porque o rio é um rio que tinha várias comunidades em volta dele, ele era um rio sujo, poluído, talvez. Sim, segundo alguns comentaristas brasileiros, parecia o Tietê. Parecia o Tietê. Então, essa informação, esse comentarista eu não conheço, mas eu imagino a cena. Aí ele vai lá porque tá ligado mais à quebra do orgulho, mais à quebra do paradigma, sim, do poder, né? O que Geazi, o moço, se encantou com o presente, os 340 quilos de prata, sim, com o linho, com o ouro, com a comitiva, com a aparência, né? Imaginemos hoje, chegar na porta da sua igreja, né, um monte de influencers, reconhecidamente influencers. Aí eles colocam os seus carrões, né, top, aqueles carrões caríssimos. Será que a gente vai agir como rei, vai agir como profeta ou como Geazi? O rei, preocupado em perder o trono,
o profeta não toma nem conhecimento, porque ele não está ligado à cultura dele, e a contracultura dele não é o patrimônio e o luxo, e sim servir a Deus. E o auxiliar do profeta, que está mais preocupado, o que eu vou ganhar com isso? Porque ali Geazi evidencia o luxo, o desejo, o orgulho, que era a lepra de Naamã, que depois ele adquire para si, quando ele vai atrás sem a ordem do profeta e ele pede alguns dos bens. Tá, nesse sentido, nós vemos aqui uma questão de orgulho, o que não foi demonstrado pelo discípulo, pelo pretenso futuro profeta, né? Ele estava lá, eu perdi e agora está ali, e agora eu vou encabar esse machado, porque eu vou ter que devolver ele encabado. Né? Eu vou ter que devolver ele e a obra continua. Mas como vocês verem essa cena, o orgulho e a maturidade? Olha que a pergunta parece simples, mas é complexa. Simples? 10 minutos de pergunta simples. Uma ilação. Talvez o enunciado, né? o enunciado ele deve estar um pouco elucubrações confuso. Parece aquelas provas de faculdade que tem meia página. Parece aquelas provas de faculdade que tem meia página, uma página inteira de comentário e uma questão que parece tão simples, né? A opção qual é? O homem do corte vai ficar feliz com essa aí. Né? Deixa eu falar uma questão, né? Eu não sei nem se casa dentro da sua pergunta, mas pegando um ponto, o orgulho. O orgulho, ele tem destruído as pessoas. Destruído ministérios, destruído famílias, destruído casamento. Por quê? A gente fica muito preocupado e se perde. O orgulho, ele traz muito sobre, no meu pensar, o que os outros vão pensar de mim. E o profeta, na verdade, não estava nem um pouco preocupado com o que ia pensar dele. Ele queria, porque ele entendeu o seu chamado. Eu fui chamado, no caso, bem simples aqui, para dar a solução para Naamã. Não para receber presente. Nesse sentido, fica bem evidente o propósito. Propósito. O propósito, no caso do propósito do profeta, ele entendeu que o propósito dele é cristalizado, é estático, é aquilo. Ele nasceu para aquilo, ele vai vivenciar aquilo e ele vai morrer dentro daquilo. Ele não fez planos pessoais, ele não fez planos paralelos ou apensos ao propósito. Ele simplesmente viveu o propósito. Muitos de nós, né, isso é uma caminhada de maturidade. Por exemplo, hoje nós temos mais de 26 anos de ministério. Quando nós começamos, existia dentro de mim um certo medo do que iam falar, do que iam pensar, do que iam das minhas atitudes. Mas será que isso não é muito latente ainda hoje, Diego, Carla? Porque, vamos lá, quando você fala isso... Mas eu estou falando em relação a mim, mas quando você fala isso, é só uma reflexão, talvez um pouco ousada ou atrevida, ou até mesmo que evidencia os sinais dos tempos, os nossos dias. Porque tudo que nós fazemos hoje não tem uma intencionalidade. Tá, o profeta, ele estava lá na casa dele com o moço dele, o Geazi. Nós vemos que antes, né, o profeta Elias tinha um moço que ele deixa lá em Berseba, que pertence a Judá, e ele não fala o nome, é um profeta que tinha um moço sem nome. Quantas vezes muitos líderes têm os seus auxiliares, braço direito, pessoa que realmente faz a casa funcionar, que faz a igreja funcionar, e o nome dessa pessoa não aparece. E quando aparece, é esmagado. Então, nesse sentido, será que a questão do orgulho ou o medo do que as pessoas vão pensar da gente, isso já não foi rompido? Ou a gente não está vendo hoje uma criação, talvez até mesmo nesse podcast, talvez até mesmo do jeito que nós chegamos aqui, todo o aparato adjacente em volta, a gente não está criando algo para fazer com que as pessoas pensem da gente, o que a gente quer que elas pensem da gente, por medo de eles nos conhecer realmente? Mas aí entra a transparência diante de Deus, né?
Porque o que a gente Diante tá de Deus e das pessoas. das pessoas. Por quê? A gente não tá fingindo quem nós não somos aqui, entendeu? Tudo que a gente tá fazendo aqui, a gente é no dia a dia comum. A gente não tá vestindo uma personagem. Não. Não, tudo que a gente tá fazendo aqui é que a gente já tá vivendo todos os dias das nossas vidas. O que eu Exato. vejo aqui, e que eu vejo que é importante a gente se atentar, é que é o seguinte, o profeta falou pro Naamã, vai lá e mergulha no rio. Onde tá o machado? Onde caiu? Tá ali. Maravilha. Ele tá dando destino. Tá dando destino. E um propósito. Ele tá cumprindo o propósito dele. E muitos de nós, por vermos mídias, por vermos muitas informações, nós estamos nos comparando demais. E nós não queremos ser o profeta humilde. Nós queremos ser o general robusto, espesso, cheio de dinheiro, como Naamã. E a gente acaba perdendo a humildade e enchendo o nosso coração de orgulho por causa disso. Porque pro Naamã era coisa simples mergulhar no Rio Jordão. Ué, mas eu achei que ele ia fazer eu virar uma pirueta. Mas será fazer que, uma coisa- será que esse simples aí, né? A ordem é simples. Mas será que esse simples aí já não revela uma outra questão? Por exemplo, o moço, ele chega e fala, olha, ai meu Deus, era emprestado. Ele tem reconhecimento que ele pegou algo emprestado, que ele deixou cair na água, que ele não se atentou, e aí, nas entrelinhas, parafraseando, ele não se atentou por cuidar da ferramenta que ele foi emprestada, e talvez é isso, a gente às vezes não cuida dos nossos dons, do nosso ministério, da nossa imagem, ou do que queremos realmente transmitir. Mas não é simples esse reconhecimento. Já Naamã, ele teria que se despir da sua roupa de grande capitão, de grande general e de embaixador agora do seu imperador frente a uma necessidade de cura. E se despindo, ele não ia revelar a real necessidade dele, que era a lepra, que pode ser vinculada ao orgulho, que pode ser vinculada à imagem interior, ao nosso ser real. Por quê? Quando a gente vive numa cultura cristã dioturnamente, que é o nosso caso, a gente vive mesmo, eu sou o que sou, quando sou, onde estou, eu sou. E é necessário que todos vejam quem eu realmente sou. Mas as pessoas não gostam de me ver. Mas só quando a gente tem maturidade, a gente não fica preocupado. Foi o que eu estava falando. Sim. Que quando você começa, você tem uma insegurança. Só que quando você tem a maturidade, você tem entendimento de qual é o seu propósito, você não fica mais preocupado. Você cumpre o seu chamado. Mas as pessoas o seu que estão em propósito. volta, cara, não se preocupa de você ser voltar ao quadrado. Você rompe o paradigma e você passa a ver um quadrado. Eu estou falando aqui É sobre uma questão sobre de saber o que você quer sobre o e onde Naamã. você vai chegar. O Naamã, ele precisava da cura. A cura, muitas vezes, é a gente evidenciar o nosso interior escondido atrás da nossa armadura. Né? Talvez, por exemplo, eu sou um general para todo mundo lá fora, mas eu chego dentro de casa, eu sou o Luiz despido. Quem me conhece nu? Quem me conhece sem roupa? E roupa, que é uma metáfora, não só, claro, aqui nessa mesa eu posso dizer, quem me conhece nu das duas formas é minha mulher. Diante dela eu sou desnudado. E às vezes essa confusão é complexa, porque Naamã agora tem que tirar a roupa. E não é tirar a roupa, ele não é tirar a roupa sozinho, ele não vai ficar aqui, ó, vocês ficam aqui escondidos atrás das árvores, que eu vou ali tomar um banho e vou tirar a roupa. Todo mundo ia ver, né? Todo mundo ia ver a nudez dele, as lepras dele, a deformidade no corpo, a hanseníase, que é a lepra, é uma doença que ela descaracteriza o corpo, ela deforma o corpo. Se ela não cuidada, e naquela época era uma doença, além de ser infecto-contagiosa, era uma doença que não tinha cura. Hoje a hanseníase tem tratamento e tem cura. Se você tratar, vai ser curado. Naquela época, não. Então ela deforma as articulações, deforma os dedos, você pode ter que amputar membros e perde funcionalidade. E isso tudo sem a sensibilidade, que é uma característica da doença. Porque muitas vezes a nossa lepra, ela nos traz a não percepção dela, a não ser por imagem. Ou quando ela chega num limite que ela tira alguma funcionalidade do nosso corpo. Como a lepra. E a lepra do pecado, a lepra da mentira, a lepra do orgulho. Então, quando ele vai se despir, e ele vai com a sujeira dele, com a lepra dele, num rio reconhecidamente sujo,
contaminado, poluído. E aí tem um fator, talvez filosófico ou psicológico, uma sujeira que se deposita no lugar de sujeira. Para se despir da sujeira. Então essa quebra de paradigma, essa quebra de orgulho, para um grande homem, reconhecidamente famoso, respeitadíssimo por seus soldados, respeitadíssimo pelo seu imperador, pelo seu rei, respeitadíssimo e temido até mesmo, quando o rei sabe quem é que está ali, quem ficava na frente das batalhas do rei? Era Naamã. Quem era o conquistador? Era Naamã. O rei entra em pânico, né? Eu entrei em pânico, perdi meu trono. E talvez é isso, às vezes a gente não cuida das pessoas, não cuida daqueles que nos são confiados, porque a gente está preocupado se nós vamos perder o nosso trono. O propósito de Deus é que você continue. Se não for o propósito, talvez ele vai te destronar. Sim. Mas você vai deixar de agir conforme o propósito, com medo de coisas terciárias, secundárias? Aí vem a pergunta, né, que talvez é uma pergunta capciosa, que traz um tom jocoso, um tom meio de sarcasmo. Eu pergunto, será que os nossos profetas hoje receberiam Naamã como o Eliseu recebeu? Será que eles atentariam ao nosso moço lá, ao discípulo que perdeu o machado? O que vocês acham? Eu vou responder não pelos outros. Porque, assim, essa pergunta, ela engloba o que todo mundo faria. Eu não sei o que eles fariam. E, assim, você até chato em comprometedor, falar. Né, dizer o que eles fariam. Eu não vou me comprometer e não vou colocar palavras, porque eu tô numa fase assim, menos julgamento em respeito às pessoas. Vou olhar eu. Eu respondo essa pergunta sendo como eu. O que você faria, não o que todo mundo faria. Eu acho que hoje eu vou ter uma quebra de paradigma depois desse podcast. Porque é o texto lá de Coríntios. Deixa eu responder. Primeiro, não, mas eu vou deixar você responder. Eu só vou Deixa eu fazer. responder. Mas essa é a ideia. Eu quero fazer outra provocação na sua resposta. Eu quero deixar eu vou você. esquecer a resposta. Não, você não vai esquecer, porque eu vou cutucar. Eu vou dizer o seguinte. Lá em 1 Coríntios 11, né, Paulo vai dizer no versículo 23, pois recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou pão, tendo dado graças, partiu e disse. Ali você sabe, a celebração da ceia. Tá? Ou seja, o que eu recebi do Senhor é o que eu também os entreguei. Então todo o contexto diz, o que eu recebi do Senhor. Tá? Ele vai falar a respeito do homem, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pois se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui nós estamos numa mesa de sacerdotes. Eu fiz uma pergunta e posso até reformular a pergunta. O que você acha, né, e você falou que vai falar por você, mas o que você acha de como os sacerdotes, de como a igreja contemporânea, de como hoje desse despejo de informações, de visual, de modelos de sucesso, modelos de igreja de sucesso, de pastor de sucesso, de líder de sucesso, como eles receberiam? A pergunta está aí, um pouco mais complicada. Aí você falou, eu estou na fase de não julgar. Né? E aí a gente entende, eu entendo como profissional da saúde mental, como psicólogo, que eu não vou tecer juízo sobre nenhum paciente, que eu não vou tecer juízo sobre nenhum dos meus cuidados, né? Dos meus clientes, pacientes ou clientes ativos. Separando bem essa questão filosófica, psicológica e profissional da saúde mental, mas entrando ali dentro do cerne pastoral. Né? O tecer juízo. Não, mas aí que está o problema. Se a gente está muito preocupado, e eu não tenho essa preocupação, com o que os outros vão fazer.
Porque eu não fui chamada para ficar preocupada com o que os outros vão fazer. Então você... Eu vejo, E lá eu você é isso no vejo. comportamento de Eliseu? Eu vejo e tenho a minha opinião. Mas não me cabe colocar o julgamento. O que eles vão e estão fazendo, e eu vejo, não é problema meu, porque eu não fui chamado para julgá-los. Agora, o meu problema está em cumprir o meu propósito. Aí a visão está. Me preocupo sim, se for esse aqui. Porque ele está debaixo da minha liderança, da nossa liderança. Então, se cabe, né, dentro desse globo, aqueles que estão debaixo da nossa liderança, eu me preocupo com o que eles estão fazendo, com o que eles estão recebendo. Agora, fora, por mais... Eu não quero ser negligente com a obra de Deus mundial ou de alguma forma, mas eu não tenho poder para mudar a cabeça de ninguém. Eu tenho poder para olhar as minhas atitudes, o que eu estou fazendo, se está de acordo com aquilo que eu fui chamada para o meu propósito. E de acordo com a minha maturidade, porque não sendo mais uma criança na fé, eu não posso ter qualquer atitude. Me preocupo se for o pastor Diego, se for o pastor fulano, que estão debaixo do nosso rebanho. Então, eu sou muito chata com isso. Eu não gosto de tocar nome de outras denominações, eu não gosto de tocar nome... Bom, vocês trabalham comigo, vocês sabem disso. É por isso que foi a cutucada. E eu tenho pavor de ouvir alguém criticar outra igreja. Ah, mas ele está errado. O problema e o acerto de conta vai ser dele. E não me cabem. Se um dia eu tiver, né, se Deus me conceder a graça de poder aconselhar essa pessoa, eu vou abrir os olhos dela. Caso contrário, não farei. Não vou para a rede social falar mal de ninguém. Não vou nas minhas ministrações, porque eu não tenho tempo para ficar denegrindo ninguém, para ficar falando e para ficar tentando achar culpado. Eu estou tão preocupada em trazer as pessoas para outra coisa. Isso eu faço no meu ministério, isso eu faço dentro da sala terapêutica. Estou preocupada em cuidar de pessoas. O que os outros estão fazendo, aí eu vou usar uma frase feia, mas é verdadeira. Não é problema meu. E você? Tem uma questão. Sou muito chato também. pensando assim? Não é chata. Eu penso da seguinte forma, né? Essa análise, talvez ela está aí recalcada e não é sobre a instituição A ou B ou C, é sobre a persona, sobre a personalidade, né? Nós vemos aí uma discussão de personalidade e a pergunta foi bem nesse sentido do Geazi e do moço, né? Do Naamã e do moço, do profeta e do moço. Por quê? Porque às vezes vem os deslumbres, né? Quantas e quantas vezes já não chegaram na nossa igreja buscando uma demanda? Olha, pastor, ora por mim, que se eu alcançar tal graça, eu vou fazer isso. Se eu alcançar tal graça, eu vou fazer aquilo. Quer fazer, faz. Não quer fazer, nós não estamos aqui para fazer isso. Nós não estamos preocupados com isso. Mas essa roupagem atual, será que a comitiva chegando, a imagem chegando, o estardalhaço chegando, porque nós estamos vivendo numa era digital, numa era de seguidores artificiais ou orgânicos, mas seguidores, pessoas que vão ouvir e que estão sendo plateia para o nosso palco, né? Então, nesse sentido da pergunta, porque as preocupações com essa resposta, ou talvez, Carla, eu não vou entrar nessa seara, não é problema meu, às vezes acaba reverberando em nós, porque isso vira uma cultura. Eu tenho consciência disso. Vira uma cultura. Mas deixa o Diego falar, porque eu quero ouvir a resposta dele. Porque assim, o que ele pensa. Nós temos um profeta Eliseu que não está preocupado com as pompas do momento. Nós temos um profeta Eliseu que está preocupado com o propósito de Deus. Então, se o Naamã chega lá com ouro, prata, mirra, para ele não vai acrescentar e nem tirar nada, porque ele sabe quem ele é em Deus. E vai fazer o que E vai fazer a mesma coisa do discípulo. Seja o Naamã ou seja um discípulo, ele vai cumprir o propósito de Deus. Mas o que eu vejo hoje é que muitos profetas não querem ovelhas e discípulos, eles querem vassalos. Eles querem comandar uma senzala. Eles querem ter, não amigos ou irmãos, ele quer ter funcionário. Ele quer ter essas pessoas que ele possa comandar. Por exemplo, a gente vê
o Eliseu aqui, os discípulos querem construir algo maior. Podemos construir, profeta? Vão. Vai construir. Hoje nós vemos o quê? Em muitas igrejas. Controle. Abuso espiritual. Ó, se você fosse a minha chancela, não vai ser abençoado. Se você sair da minha cobertura espiritual, você vai ser desabençoado. O diabo vai te pegar. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é culpa das religiões de matrizes africanas. Meu irmão, se você está vivendo o seu propósito, fique em paz. Esquecem a cultura, né? Esquecem a geologia, esquecem a localização. E assim, esses profetas, pastor, tudo. eles querem ter uma solução fácil para problemas complexos. Entendeu? Então, isso é de uma imaturidade você dizer que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é por causa dos templos de Quimbanda, religiões afro... Meu irmão, calma. Você não vai resolver o problema do mundo só porque você tem 1000 seguidores. Nós somos pecadores. Nós estamos debaixo do julgamento de Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós planejamos coisa errada. É por isso que nós precisamos do propósito divino. Nós precisamos do propósito de Deus. Não está na nossa jurisdição. Porque aconteceu isso, a gente formular coisas para falar, está acontecendo por causa disso. Cai Calma. na imaturidade, não cai Exatamente, porque aí você cai quer na clique, imaturidade. seguidor, você quer namãs te seguindo, quando na realidade você devia fazer o simples. Cumpre o propósito de Deus, prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, fale da bondade de Deus. É essa a nossa tarefa. Não é ficar conjecturando. Por que aconteceu? Não sei. Eu tô aqui para cumprir o propósito de Deus. E nesse momento nós vamos falar de Jesus. Nós vamos chorar com os que choram. Nós vamos nos alegrar com os que se alegram. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Durante esse capítulo, né? Ele é um capítulo que ele tem até o título de Levante-se. Por que levante-se? Porque a primeira coisa que a gente faz frente a uma grande dificuldade, uma grande catástrofe ou a um grande problema na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, é a gente ir para a posição fetal, né? Se encolher e lamentar pela bênção ou pela oportunidade perdida. Quando, na realidade, a gente precisa construir e desconstruir paradigma o tempo todo. Exatamente. Deixa eu até fazer uma colocação aqui, que em 2019 eu tive um burnout. E eu conversei com o senhor. E a primeira coisa que o senhor falou pra mim é o seguinte, você falou, Diego, o gigante tá aí. Você vai deitar ou você vai pegar a espada e matar o gigante? Aquilo foi um confronto pra mim. Eu falei, eu posso ser dependente da palavra de Deus e que ele me sustenta e que ele está no controle de tudo, ou eu posso ser dependente dos remédios. Não estou demonizando o remédio, tá? Estou falando que nós temos que concentrar a nossa dependência. É que, na realidade, a gente às vezes procura se esconder atrás dos fármacos, atrás das lamentações, atrás das... Eu me lembro que nessa época, quando chegou em mim, eu falei, vai se cuidar, mas é importante você entender a fonte disso. Exatamente. O senhor falou ainda bem pra mim assim, vai sondar o teu coração. Por que você tá assim? O que você tá guardando? Exatamente. Põe pra fora. E foi nesse momento que eu entendi o meu lado. Entendi o que estava acontecendo comigo. O motivo desse burnout. E foi um motivo de muita reflexão que Deus me ajudou bastante. E nesse sentido aí, não são poucos os líderes, né? Sejam os líderes... pastores sêniores, pastores presidentes de conselho, pastores de igrejas pequenas ou grandes que estão tendo muitos transbordos, muitos burnouts ou crise, síndrome do pânico, né? Às vezes a gente, principalmente a gente que está numa caminhada muito longa, às vezes você chega na porta da igreja, dá taquicardia, já começa a dar ansiedade, tremedeira, e às vezes você não sabe identificar o que está acontecendo, e isso, todo ser humano é suscetível, e reconhecer isso, e buscar ajuda terapêutica, ajuda com profissionais, ajuda em fármacos, às vezes se faz necessário, mas principalmente ter o diálogo, né? Saber quem procurar. É exatamente que cai no comecinho da nossa conversa, não caminhar sozinho. Não caminhar sozinho faz nós trazemos nessa discussão desse livro
um texto fantástico que fala sobre, né, não é bom estar só, né? Eclesiastes, né? É bom que o homem esteja só. Então, não é bom que o homem esteja só. O Senhor lá na criação, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea, uma auxiliadora. Né? Às vezes a gente não quer caminhar com quem às vezes está do nosso lado, caminhar junto. É uma coisa que a gente sempre faz. Nós temos nossos pensamentos, às vezes nossos entraves. Diferentes, né? Mas aí que está o gostoso, porque... Você imagina se fosse tudo igual, Diego? Já pensou duas Carla ou dois Luiz? Exatamente, é isso que eu vejo. Por exemplo, Até o Vinícius que tá lá fora deu risada agora. Tem um pessoal aí que quer que todos nós sejamos Ctrl-C, Ctrl-V do pastor Luiz. Ah, não. Mas Faz aí o propósito não vai se cumprir, porque uma igreja, ela é abençoada com a diversidade e pluralidade dos dons. Com certeza. Não por causa da unidade, um dom único que vai preencher tudo, mas assim a diversidade. Eu penso assim, a construção mental desses jovens discípulos de Eliseu é maravilhosa, porque olha que mensagem, que mentoria que eles recebem, né? Ter a participação do profeta em algo que eles decidiram fazer. Eles receberam o incentivo, eles receberam a missão, criaram o propósito, vão atrás do propósito, e quando eles forem compartilhar, quando eles forem profetizar, sozinhos, eles vão saber que não vão caminhar sozinhos, e eles vão saber também que o profeta está ali para dar destino, direção e resolver o problema, ajudar nessa solução do problema, porque se o moço não fala, ó, caiu ali, tá aqui o meu problema, era emprestado, eu vou ter que devolver. E, nesse sentido, Diego, às vezes muitos de nós, né, achamos que nós somos donos do dom, queremos destravar dons dos outros, nós que travamos aqui, destravamos ali. Eu entendo até, às vezes, que o líder, o pastor, às vezes, numa atitude inconsciente ou consciente, trava alguns membros, trava alguns futuros pretensos pastores, porque pode ser um prejuízo para o seu, né, pequeno reino, ou ele tem aquela síndrome do poder pequeno. E ele vai continuar pequeno. Vai continuar pequeno. Só corrigindo aqui, é Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Sim. E o cordão de três dobras não se rompe facilmente. Caminhar. É o a 12, caminhada né? cristã ela é feita em parceria. Eu gosto muito da palavra parceria e eu gosto muito da palavra equipe. Eu não sei trabalhar sozinha. Eu gosto de equipe, sempre trabalhei. Sempre quando Deus me confia algo, eu já peço uma equipe. Porque eu acho que a gente trabalha... Você gosta de formar um time? Eu gosto de formar time porque, por exemplo, no Ministério de Mulheres da nossa igreja, eu tenho um time e esse time funciona. Tem toda uma demanda e cada um tem uma visão. Ali tem empresário, tem pessoas. Então, eu, por exemplo, não tinha uma visão empresarial dentro do grupo. Tem uma pessoa que tem e trouxe essa visão. Ai, mas como assim? Visão mais ampla do que eu tinha. Eu tinha uma visão mais espiritual. Então, eu acho que cada pessoa da equipe, ela traz o seu ponto de vista, a sua bagagem e contribui. Voltando a falar, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Grande. Se você quer fazer algo grande, se você não trabalhar com equipe, você não vai chegar lá. E se chegar, você vai chegar esgotado. Voltando até no algo, né? Por que muitos pastores hoje estão esgotados? Por que muitos pastores hoje estão aí, né? Cometendo suicídio? Porque não só, lógico, né? É muito ousado falar que é só, mas um dos pontos é que caminha sozinho, faz tudo sozinho, acha que é o detentor da verdade e só ele tem dom e ninguém mais pode fazer. Vai pegando toda a bagagem, vai tentando carregar e chega um momento que ele não vai dar conta. Não dá conta Ele mesmo. não vai ser grande. E às vezes Não aguenta. a palavra parece um pouco pesada, o suicídio. Às vezes o suicídio não é só um ato, né? Ele não é só um ato cometido que você vai lá e usa um instrumento e aniquila a vida abrupta. Às vezes o suicídio ele é construído todo dia, né? A falta de cuidado, o suicídio ministerial, o suicídio moral, Sim. né? A morte
espiritual, né? construção, né? Aquela palavra que a gente vai discutir depois, mais para frente, nesses encontros, que é aquela palavra do filho pródigo, né? O filho perdido, o filho que se perdeu, né? Que o pai, quando recebe, vai falar com o irmão mais velho que está revoltado, ele diz assim: esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele não diz que ele estava perdido e foi achado. Ele não inverte os papéis, ele fala literalmente: este teu irmão estava morto. Porque quando ele sai da casa do pai, ele dá um movimento de suicídio na história e de suicídio na sua moral, nas suas finanças, na sua paternidade. Né? Usa como instrumento. É uma coisa que depois a gente vai vislumbrar. Mas aí, caminhando aí nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e talvez uma pergunta um pouco mais despida de segundas intenções. Né? Como que foi a experiência de vocês ao examinar o escrito deste capítulo? Quando vocês receberam esse capítulo para ler, qual foi a impressão? E aí eu não falo da construção da letra, das frases, eu falo da mensagem do capítulo. Como foi? Posso começar, pastor? Pode. Para mim é um alerta para o leitor. Para que, se ele está guardando alguma coisa que impede o prosseguimento para o chamado, para que ele aponte esse lugar onde ele está tendo essas coisas ruins, e ele saiba falar dessas coisas para Deus. Porque geralmente ele esconde isso. Ter a humildade de reconhecer onde errou é um passo para a cura. É 50% da cura. Então, quando a gente lê esse segundo capítulo, fica bem recalcada essa ideia de que o leitor precisa se atentar, precisa despir o orgulho, jogar fora aquilo que te trava e se atentar na palavra do Senhor, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é maravilhoso, que Deus é poderoso e Ele pode transformar aquele que se arrepende. Porque a gente não pode também viver um conto de fadas, né? Ou achismo. Pensar que eu vou me levantar do nada. Não, precisa ter uma fonte de cura. E a nossa fonte é Jesus Cristo. Também penso, igual o Diego falou, e pegar um tópico dentro de vários que eu gostei e analisei dentro do capítulo, logo no comecinho, o texto mesmo. Ele diz que os discípulos ali tiveram o desejo de ampliar o local. Eu não vejo como se eles quisessem algo mais confortável, mas eles queriam um lugar maior para que coubessem mais pessoas, para que mais pessoas fossem ali impactadas, chegassem, ouvissem, vivessem aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Então eu achei, pegando esse ponto, achei muito oportuno a visão que eles tiveram. E serve para nós e para a igreja, de uma forma geral. Não fique esperando só o líder dizer: gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, vamos fazer porque nós precisamos de uma igreja maior, de uma igreja. Cada um cumprir a sua parte. Detectou? Você acha nesse sentido que a maioria das igrejas hoje não deixa os membros sentir a necessidade? Vamos lá. Não sei. Vamos ser um pouco mais direto, esposa auxiliadora, adjuntora. Vamos provocar. Não pode deixar isso entrar no ostracismo, na malemolência. Né? Vamos cutucar a árvore. Vai. Você acha que o pastor da sua igreja não deixa os membros sentir a necessidade? Eu vou responder com uma pergunta que eu já respondi. Mais que seja meu esposo, é difícil responder se ele deixa ou não. Eu vou te perguntar. O meu esposo deixa as pessoas sentirem? Tô brincando. Deixa, sim, as pessoas sentirem e até apoia
que as pessoas façam. Mas eu não estou dizendo nem da liderança deixar, eu estou falando das pessoas sentirem a Abrirem o necessidade. coração para Eu não estou necessidade. colocando esse jugo, esse fardo sobre a liderança. Não é porque eu sou pastora, mas estou responsabilizando cada um dos membros. Eu acho que não é a gente que não deixa. Muitas vezes eu vejo que as pessoas esperam que só nós façamos. Então imaginemos Acho uma cena. complexo isso. Imaginemos uma cena, Diego. E a gente tem uma imagem assim. Não me lembro. Eu vi essa imagem recentemente, uma caricatura, em que existe no desenho um homem com um corpo minúsculo, membros minúsculos, mas com uma cabeça gigante, e a cabeça está deitada e o corpo mal consegue carregar a cabeça. Nessa era digital, nessa era de muita informação, sejam elas factíveis ou não, sejam elas oriundas de fontes seguras ou não, será que a gente não está caminhando para um momento histórico da igreja onde há muita informação e pouca manifestação do poder de Deus? E aí a cabeça da igreja, que deixou em alguns casos não tão isolados, que deixou de ser Cristo e passou a ser o conhecimento, a informação, essa avalanche de imagens e todas as necessidades que a modernidade tem trazido. Você imaginou a cena? Conhece o desenho? Como que você vê isso? Olha, aconteceu na Inglaterra. Menos de 3% da população é cristã. Essa questão de você trocar a pregação por palestrinha, por discurso motivacional, já estava acontecendo lá nos anos 60 e 70. Que foi documentado pelo grande pregador Martin Lloyd-Jones. Ele estava alertando lá atrás. E hoje, se você pergunta para uma criança na Inglaterra quem é Jesus, eles vão falar que era o Jesus Navas que jogou no Chelsea. Quem é Sansão? Não sei. Porque o secularismo invadiu de tal forma essa igreja, que é berço do puritanismo, Charles Spurgeon, John Wesley. Enfim, outras coisas encheram o linguajar da igreja, que não a palavra de Deus, e hoje nós estamos vivendo isso. Missionários que têm que ir para lá, para o berço do cristianismo. Então eu vejo muito isso do que o senhor falou. Estamos sobrecarregando de informações. Uma cultura onde os templos passaram a virar shoppings e pubs. Né? Depois, se você tiver, você que está me ouvindo aí, procura o Instagram, Pastor Jonas Bragato. Ele é pastor missionário na Inglaterra e ele tem esses dados. Esses dados são dele. Vai lá no perfil dele. E assim, é estarrecedor. Você fala, não é possível. Aqui pregou o Martin Lloyd-Jones. Aqui pregou o John Wesley. A nossa igreja, ela é fundada porque o John Wesley pregou e veio tal. Você fala, meu Deus. E se você perguntar para a igreja brasileira, para muitas igrejas, né, na realidade nem se sabe quem é John Wesley, não sabe qual que é a sua história, né? Às vezes nós não participamos ou compartilhamos com os nossos membros os nossos patriarcas mais recentes, né? Aqueles que lutaram, que implantaram o modelo da igreja que foi trazida para o Brasil, que perdurou aí, e ainda tem resistido. Mas eu tenho visto que essa nova fase, ou talvez esse paradigma, ele está chegando a um momento de grande explosão. E talvez reconstruir, será que a gente não pode ter aí uma avalanche de problemas em que vai fazer a igreja ser uma instituição onerosa, difícil? Exatamente. Porque quando a gente dá entretenimento, quando a gente dá o vislumbre, e aí isso é uma autocrítica, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a necessidade do momento acaba fazendo com que a gente busque, né, trazer isso, porque
O modelo de sucesso às vezes está ligado ao meu endereço. Se eu tenho uma casa num condomínio de alto padrão aí, talvez eu vou ser um grande pastor. Se eu tenho um carro do ano, eu vou ser um grande pastor, né? E no ano não basta ser do ano, tem que ser um carro que Aí a gente tem que cause responder espécie. o que é sucesso, né? Justamente, mas aí que está o sucesso do Eliseu. Um homem, vamos lá, um homem que viveu, né, com o profeta Elias, conviveu com Elias. Ele deixa tudo, ele começa o seu ministério, primeira coisa, se despindo de uma riqueza. Né? Ele tinha suas juntas, 12 juntas de boi, tinha a sua carroça, prestava serviço. Ele vai, quando é chamado, mata as juntas de boi, pega a carroça e faz um churrasco. Às vezes, quando a gente é chamado para o ministério, às vezes eu vejo pessoas que a gente fala, poxa, você vai ser um grande ministro. Aquilo dá uma tristeza no coração, porque a pessoa fala, pô, eu vou ter que largar tudo, eu vou virar pastor, eu vou largar tudo. Ou, às vezes, a pessoa tem aquele negócio, né? Para onde eu vou? E ele vai. Nós conhecemos a história ali de Elias. Elias, por mais que ele recebeu a ordem de chamar Eliseu, ele trata Eliseu com uma certa distância, com um certo desdém, né? E aí há toda aquela correria de Eliseu atrás. Eliseu luta pelo seu ministério, luta para ter porção dobrada do Espírito. Ele corre atrás, ele busca. E aí ele vai para um ministério, né? Ele exerce o seu ministério com grandes evidências. A primeira coisa que ele faz é abrir as águas. A hora que ele volta já com a capa, né? Ele vai e a autoridade dele já abre as águas, já realiza um grande feito. Mas depois ele tem um ministério grande, potente, poderoso, mas não com um vislumbre do mundo da época. Na simplicidade. Essa simplicidade, na visão de vocês, é difícil de ser mantida? A simplicidade de Eliseu, que Eliseu teve? Mediante a todo enunciado. Olha, Sim, lógico que é olha difícil. A construção da Não, pergunta, sim. né? É difícil manter. É difícil, mas não impossível. Você imagina Elias nos dias de hoje, Pastor, instagramável. Principalmente na nossa sociedade que vislumbra isso. Você manter a simplicidade da pregação da palavra num momento que nós somos totalmente pragmáticos. Entenda o pragmatismo aqui como melhorias que funcionam, que aumentam o número de pessoas, tá? Então a gente está fazendo várias coisas para aumentar o número. Mas será que isso é só saudável? Por exemplo, será que com essas palestras de motivação pessoal, será que nós não estamos impedindo as pessoas de se levantarem do chão? Porque quem levanta é o Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus? Claro que estou sendo jocoso. Sim. Mas numa era em que nós estamos vendo que a palavra de Deus ela é secundária, em alguns casos nem lida, em alguns casos ela nem vai mais, ocupa as projeções das nossas instituições. E nossas instituições aqui, estou falando enquanto eclésia, enquanto igreja, não contra a nossa unidade. Mas a gente está mais preocupado com trazer o nome que está no mercado no momento. A gente precisa manter o entretenimento do povo, a gente precisa manter o show, o espetáculo. Mas aí que está a questão. A gente... É justamente isso. Eu falo. Eu até reformulei isso dizendo a gente cita instituição. Não, mas aí que tá. Mas eu estou me englobando nisso, se for esse o entendimento, porque as pessoas que vão na nossa igreja, e aí nós entramos numa questão de fidelidade. O moço não podia ter saído ali e buscar outro machado emprestado para devolver o machado de quem ele emprestou. E a gente não tem buscado hoje subterfúgios para maquiar a nossa necessidade. E aí quando eu falo a gente, porque as nossas crianças, os nossos
públicos, as nossas ovelhas, os nossos irmãos, eles estão sentindo essa carência porque eles são pessoas antenadas às redes sociais. Então, será que eles não buscam na nossa igreja um espetáculo similar? Presta atenção. Nós temos que estar conectados. Claro que a na gente. videira verdadeira, quando eu falo a gente, eu estou falando de forma sugênere, eu estou falando de forma subjetiva. Sim. Né? Não estou falando que me englobo nisso mesmo, porque quem me conhece, seja os frequentadores, membros ou os partícipes da minha vida, sabe que eu sou totalmente oposto a esse movimento e essa identidade. Tanto é que o livro ele é bem claro e recalcado como um guia de análise cristã. Ele do primeiro capítulo, da primeira frase até a última frase, ele tem um intuito não de constranger de forma acusatória ou tal, mas ele é um passeio pelas escrituras, fazendo análise funcional de cada uma das nuances das nossas necessidades diárias. Então, mas vamos lá. Pegando essa questão que você colocou. O que mantém uma igreja de pé? Evidência do poder de Deus. A palavra sendo pregada. A igreja pode ser atualizada. Eu acho que ela pode ter um bom som, pode ter uma boa equipe. O pastor ele pode atualizar o nível de mensagem dele, desde que não perca princípios e valores. Porque essas mega, super, hiper, se ela não tiver uma base, ela vai ficar por um tempo e ela vai cair. Isso é bíblico. Agora, o que sustenta uma igreja não é o show. O que sustenta a base da igreja é princípios e valores. E isso não pode ser tirado. Se vai ser feito um teatro com luz, um show, mas qual é o princípio daquilo ali? As luzes não tiram o valor da igreja, o show não tira o valor da igreja, desde quem seja aquele que está sendo evidenciado. Por exemplo, a nossa igreja tem uma equipe ministerial de louvor maravilhosa. E eles cantam, eles fazem divisão, né, Diego? Diego é líder lá, pastor Diego. Divisão de vozes. Divisão, tipo de divisão de vozes. E é muito, muito top. Qual a essência? Ser ministrada a palavra de Deus, Exatamente. a adoração, o louvor ao Senhor. A nossa palavra, a mensagem a ser edificada, que seja através do louvor, que seja através de um teatro, de uma dança, até mesmo a palavra ali ministrada pelo pastor. Qual é o princípio e o valor? É isso que sustenta a igreja. Essas mega super, quem não tiver isso, ela vai ficar um tempo. E, infelizmente, se ela se manter, não tem essência. Agora, nós não podemos nos incluir nisso. Eu sou super a favor da atualização. Porém, dentro disso, não pode se perder princípios e valores. Já fala atualizar o método de compartilhamento. Porque Deus não abençoa métodos. Deus abençoa pessoas. Deus unge pessoas. Sim. Não é como, mas é a pessoa em si. A evidência está na trajetória que o Eliseu faz, né, do seu ministério. A preocupação com a pessoa, não com o que a pessoa pode trazer. Exatamente. E aí, para encerrar, eu, de forma bem direta, bem objetiva, eu vou fazer uma pergunta e já caminhar para o encerramento. Eu queria finalizar depois com uma pergunta. Tá, eu vou. Posso? Pode, deve. Deixa pro próximo convidado A pergunta responder. Não, é para ele. Não, eu quero fazer uma pergunta. Pro autor do livro. Assim, aí eu quero deixar uma coisa, talvez é uma análise, uma reflexão. Em uma era tão complexa, tão difusa, tão complicada de lidar com as argumentações, e com tudo que está sendo visto no cenário geral, em todos os países onde a instituição eclésia está presente, digo aqui, igreja, Cristo é suficiente? Temos pregado a suficiência de Cristo e está sendo pregada a suficiência de Cristo? Por exemplo, Cristo é o único e suficiente Salvador da vida da igreja contemporânea? Ou
você falou de metodologias, fórmulas e modelos. É uma pergunta fácil ou difícil de ser respondida? Para mim é fácil. Fácil. Então, responda. Ele foi, é e sempre será suficiente. O que partir disso não é cristianismo. Não é cristianismo. Não. A partir disso, não é cristianismo. Se a gente tem um outro modelo de atrair pessoas que não seja Cristo, teremos que alimentar essas pessoas sempre com esse modelo. Então, se o nosso alvo não for Cristo, se o nosso alvo for montar um ringue, um show, sempre trazer uma pessoa de renome para pregar e para ministrar um louvor, nós devemos refletir aonde nós estamos embasando a nossa comunidade. Porque ao apagar das luzes, se não tiver o grande nome, se não tiver o som, a imagem, quem vai ser a base? Quem as pessoas vão adorar? E quando a gente toca nesse ponto, a gente não se coloca como antagonista do sistema? Provavelmente. E aí seremos taxados como religiosos. Mas a reflexão tem que ser levantada. Alguém tem que apontar o machado, alguém tem que apontar o rio, alguém tem que apontar. Só que esse apontamento ele é doloroso porque você acaba ficando estigmatizado. Então, é uma reflexão. Refletiremos, então. Vamos refletir. Faça a sua pergunta, Jesus. Meu Deus. Não, eu queria que você respondesse. Sim. Para as pessoas que estão, né, nos ouvindo, nos vendo. Por que você escreveu esse livro? Olha, esse livro, ele é o primeiro de uma série de livros. E eu tive uma visão desse livro pronto há pouco mais de 2 décadas. E eu sempre relutei. E eu achava que para que eu escrevesse esse livro, eu deveria me preparar, eu deveria estudar, eu deveria conhecer mais. Então esse livro ele não é só a resposta a um chamado, a um propósito, por isso que o nome dele é Propósito, mas também ele traz uma caminhada de fé rumo à maturidade, para a maturidade, porque eu acho que eu não poderia ter escrito esse livro quando eu tive a visão. Eu não era maturado o suficiente, não era maduro o suficiente, não tinha conhecimento, era só um menino, né? E um menino aí, não tão menino, não tão jovem, né? Há 20 anos atrás eu já era pai, fazia 2 anos, então não era um molequinho, mas era imaturo na fé. Eu ainda vivia sobre a égide de compilações, de copiar os outros. E esse livro ele traz não só essa fase, né, do Ctrl+C, Ctrl+V, de copiar pessoas e deixar de exercer o meu ministério e entrar nos modismos da época, nas formulazinhas da época, mas também ele traz a ruptura, a quebra do paradigma, a quebra com esse sistema que a gente tem visto dentro da ordem do que é ser cristão. Então, claro que esse primeiro livro, o segundo vai ser muito mais intenso, né? Tem aí alguns artigos científicos também que serão publicados, tem aí um livro sobre as demandas e as angústias do sacerdote, dos pastores, e por que não trago também a angústia do líder, desde o líder que toma conta lá do estacionamento da igreja até aquele que apaga a luz e fecha o portão. Então, quando eu escrevi esse livro, quando a gente mergulhou nesse projeto, eu falo a gente porque todos que fazem parte dessa construção tá lá. A identidade, né, de cada um, a tua identidade, a identidade do Diego, a identidade do Vinícius, a identidade
da igreja, de membros da igreja, de experiências que foram trazidas para dentro dessa caminhada nesses anos todos. Então o livro ele é conselheiro, mas ele também evidencia, ele faz você pensar, mas faz você ficar irritado. Eu lendo o que escrevi, quando estava concluído, eu achei que era outra pessoa que tinha escrito aquilo. Porque, né, evidencia isso. É sério. Porque, não, você vai me ver lá, mas você se analisar na terceira pessoa, claro que ele vai direto ao ponto, mas você sair de fora da cena e assistir a cena de fora, sabendo que aquilo tudo é intensidade, é denso, é a sua vida, faz a diferença. É verdade? Conclusões finais, suas considerações? Acho que fechou. Acho que o público vai alcançar a informação com o nosso objetivo aqui, o nosso propósito. Acho que ficou bem explicado. Com certeza. E agora instigou o povo a querer comprar o livro também, né? Ler Sim. Tem na expectativa. Tá Expectativa? Aumentem as expectativas. Logo estará aí. Então, amigos, nós chegamos ao final de mais um encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos ter um bate-papo legal com umas mulheres poderosas, fortes, mulheres que são cristãs, mães, empresárias e entre outros, né, que aqui vão passar. E eu quero convidar você a se inscrever no canal, a assistir e se deliciar e comentar sobre tudo aquilo que você encontrou aqui que possa transformar a sua vida. Um forte abraço e até o próximo, se Deus assim aprove.